Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago e sou psicólogo. A ideia desse vídeo é apresentar os principais resultados das pesquisas que eu conduzi para minha dissertação de mestrado. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você recebeu um e-mail com o link para esse vídeo. E se você recebeu esse e-mail é porque você participou de uma das pesquisas e deixou no final que gostaria de receber esses resultados. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer bastante pela participação de vocês. Esse vídeo é a forma que a gente tem de retribuir pela ajuda que vocês deram para a gente participando da pesquisa e tornando possível, assim, a escrita da dissertação, né? Como essa apresentação vai ser voltada para quem não é da área, a ideia é fazer uma apresentação mais informal mesmo, deixar até alguns detalhes de fora, uns detalhes mais técnicos, né? E se você quiser ler minha dissertação na íntegra, ela ainda não está disponível no repositório da UNB, mas assim que ela for postada lá, eu vou pegar esse link e deixar ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Eu ainda não sei exatamente como isso funciona. Mas daqui a um mês e meio, essa dissertação já deve estar disponível. Então é só voltar aqui no vídeo que eu vou ter colocado. Se você quiser ver só partes específicas, né? Eu elaborei a seguinte estrutura aqui. Eu vou primeiro, a partir do próximo slide, fazer uma introdução sobre o meu tema, né? Para familiarizar vocês sobre o que que sobre o que que eu escrevi. E em seguida eu vou descrever os resultados dos dois estudos que eu fiz. Se você participou de um estudo comigo, logo antes da pandemia, presencialmente, num laboratório lá no ICC Sul da UNB, foi esse estudo que eu vou falar a partir do slide 11. Se você participou de um estudo online comigo, por videochamada, aí eu vou falar dos resultados desse estudo a partir do slide 13. E aí está enumerado aqui no cantinho do slide, aí você pode ir pulando no vídeo até chegar na parte que mais te interessar. A minha dissertação, então, ela foi sobre supergeneralização, que nada mais é que a generalização não justificada e com base em um único incidente. O que é isso na prática? Eu trouxe dois exemplos aqui para poder ilustrar. Quando o Bruno era um adolescente, um amigo próximo o avisou que ele estava falando muito alto e que isso poderia incomodar os outros ao redor deles. Anos após esse acontecimento, Bruno sofre com ansiedade social e é hipervigilante quanto ao próprio comportamento, porque acredita fortemente que pode incomodar os outros caso se solte demais. Maria está participando de um torneio de artes marciais e venceu a primeira luta aplicando um golpe específico. Confiante de que aquele golpe funciona, pretende aplicá-lo em todas as suas outras lutas do torneio, pois pensa que ele funcionará da mesma maneira nas outras oponentes. Então, assim, tem todo tipo de supergeneralização, todo mundo está sujeito a supergeneralizar, mas a minha dissertação se focou em supergeneralizações sobre eventos negativos, como o caso desse exemplo fictício do Bruno, e em supergeneralizações positivas também, como o caso do exemplo que também é fictício da Maria. E eu avaliei esses dois tipos de generalização em função de uma outra variável que se chama modo de processamento. E aí, para facilitar, eu vou falar tipo de pensamento, que é o seguinte, assim, algumas pesquisas anteriores à minha dissertação já identificaram que induzir as pessoas a pensar de um jeito abstrato tende a fazer elas generalizarem mais do que induzir a pensar de um jeito concreto, né? Agora, não dá para saber se essa diferença no tanto que as pessoas generalizam é porque o pensamento abstrato faz elas generalizarem mais, ou se, na verdade, o pensamento concreto faz elas generalizarem menos. Ou então, talvez os dois tenham um efeito, né? Um faz generalizar mais, o outro faz generalizar menos. Não dá para saber só com esse padrão de resultados aqui. A forma que a gente tem na pesquisa experimental de resolver isso é utilizando um negócio chamado grupo controle. Então, eu tenho um grupo que eu induzo as pessoas a pensar de um jeito abstrato, e meço o tanto que elas estão generalizando depois. Aí eu tenho um outro grupo que eu induzo as pessoas a pensar de um jeito concreto, e meço o tanto que elas estão generalizando depois. E um terceiro grupo em que eu não induzo as pessoas a pensarem. Eu faço elas, por exemplo, se distraírem. E aí, assim, eu garanto que elas não estão se engajando em nenhum tipo de processamento, nenhum tipo de pensamento, nem abstrato, nem concreto. E aí também, desse grupo, eu meço o tanto que essas pessoas estão generalizando. Nenhum estudo até aqui fez isso.
E se, por exemplo, esses estudos tivessem feito isso, utilizado um grupo controle e encontrado esse padrão de resultados aqui, em que acontece, por exemplo, mais generalização na condição abstrata do que na condição controle e na condição concreta, e essas duas últimas condições aqui não diferem entre si, aí poderia afirmar com mais certeza que é o pensamento abstrato que leva a um aumento na generalização. Mas se os dados fossem nesse sentido aqui, nesse padrão, aí esses dados sugerem que, na verdade, é o pensamento concreto que leva a uma diminuição na generalização. Também existe essa possibilidade aqui de escadinha, né? E aí seria mais prudente afirmar que os dois tipos de pensamento têm um efeito na generalização. O abstrato aumenta e o concreto diminui. Apesar de nenhum estudo até a minha dissertação ter utilizado um grupo controle, então não dá para afirmar qual as especificidades, né, da relação entre tipo de pensamento e generalização. Os autores tendem a dizer que é o pensamento abstrato que leva ao aumento na generalização, e ninguém fala que é o pensamento concreto que talvez leve a uma diminuição nela. Só que não tem base empírica para fazer uma afirmação como essa. E aí, a ideia da minha dissertação era resolver justamente esse problema, preencher essa lacuna utilizando um grupo controle para testar se é isso mesmo, testar se realmente é o processamento, é o tipo de pensamento abstrato que faz a pessoa generalizar mais, ou se talvez não é o pensamento concreto, que faz a pessoa generalizar menos, né? Então, para isso, eu projetei dois estudos. O primeiro deles é um estudo pré-experimental, que foi aquele realizado antes da pandemia, que não é um estudo tão central na minha dissertação. O objetivo dele foi simplesmente levantar que situações estudantes universitários consideram mais comuns no dia a dia deles. Por quê? Porque aí, a partir dos resultados que eu obtivesse, a partir das respostas das pessoas, eu poderia utilizar esses resultados para montar uma medida de generalização adequada para a minha amostra, para a amostra que eu iria utilizar no meu experimento, que é uma amostra de estudantes universitários brasileiros. E então o experimento, aí sim, o experimento cumpriu o propósito, teve esse propósito da dissertação, que foi testar a relação entre tipo de pensamento, né, abstrato e concreto, utilizando um grupo controle, e generalização, relação entre essas duas variáveis. Então, no estudo pré-experimental, eu encontrei as respostas das pessoas giraram em torno dessas 12 situações mais citadas, né? A temática das respostas das pessoas girou em torno dessas 12 situações. Essas 12 situações são as situações que os participantes consideraram mais comuns no cotidiano deles e no cotidiano universitário. A porcentagem ao lado é a frequência com que essas situações apareciam na resposta das pessoas. E não vou falar de cada uma das situações, né, até para economizar tempo, mas se você quiser, pode ficar à vontade para pausar o vídeo, né, e ler com mais calma. Além das situações, no estudo pré-experimental, eu também perguntei para os participantes que consequências positivas e negativas poderiam decorrer das situações que eles estavam citando, porque assim eu poderia utilizar na minha medida de generalização, no estudo seguinte, que é o experimento, essas consequências positivas e negativas, aí eu ia conseguir avaliar generalizações positivas e negativas. E esses foram os resultados que eu encontrei, né? As consequências positivas e negativas mais frequentes para cada uma das 12 situações mais frequentes que os participantes citaram. Também não vou falar delas, né? Uma por uma para economizar tempo, mas se você quiser pode pausar e dar uma olhada. Tendo terminado esse estudo pré-experimental, eu pude partir para o experimento que avaliava, então, se era o pensamento abstrato que fazia as generalizações subirem ou se era o pensamento concreto que fazia as generalizações diminuírem. Em relação às generalizações negativas, eu não encontrei um efeito de um tipo de processamento. Então, induzir as pessoas a pensar de um jeito abstrato, induzir a pessoa a pensar de um jeito concreto e não induzir as pessoas a pensarem, essas três condições não tiveram diferença no tanto que as pessoas generalizavam. Mas eu encontrei um efeito para generalizações positivas. E esse foi o padrão de resultados encontrado. As pessoas que foram induzidas a pensar de um jeito abstrato generalizaram praticamente tanto quanto
as pessoas que não foram induzidas a pensar nem de um jeito nem de outro. Existe uma diferença pequena, mas quando a diferença é pequena, assim, a gente fala que ela não é significativa. Então, é como se, mais ou menos como se não tivesse diferença. Então, é como se as pessoas tivessem generalizado na condição abstrata, tanto quanto na condição controle. Mas aí teve diferença significativa dessas duas condições para a condição concreta. Olha aqui como as pessoas generalizaram menos, consideravelmente, nessa condição do que nas outras. E o que isso sugere, então, é que é o pensamento concreto que é responsável pela diminuição em generalizações positivas. E isso vai de encontro com o que os autores estavam afirmando, como eu mencionei, até então, e sem aquela base empírica, né? Então, essa foi a principal inovação que a minha dissertação pôde contribuir para a área. Outro resultado interessante é que, deixando de lado o tipo de pensamento e comparando especificamente generalização positiva com generalização negativa, a amostra tendeu a generalizar muito mais positivamente do que negativamente. Isso pode ser explicado pelo seguinte raciocínio. Generalização ou supergeneralização negativa é uma característica muito marcante da depressão. E a gente tende a encontrar pessoas deprimidas mais em amostras clínicas, como, por exemplo, instituições psiquiátricas, instituições de saúde mental, do que amostras não clínicas, como, por exemplo, estudantes universitários. Então, não é que estudantes universitários tenderam a generalizar muito mais positivamente do que o normal. É só que talvez a amostra tenha níveis mais baixos de depressão mesmo, e por isso tem menos generalização negativa. Alguns teóricos falam de efeitos de depressão e de autoestima em cima dessa relação entre tipo de pensamento, abstrato e concreto, né, e generalização positiva, generalização negativa. E eles até encontram efeitos, mas uma coisa que eu discuto na minha dissertação é que eles têm utilizado métodos estatísticos que talvez não sejam tão adequados para avaliar esse efeito. E quando eu utilizei outros métodos que outros autores, até da estatística, sugerem para avaliar esse tipo de relação, esse efeito some. Então, isso é melhor desenvolvido na dissertação. E uma possível aplicação clínica em relação a esses achados, sobre pensamento concreto e diminuição na generalização positiva esses achados abrem portas para fazer pesquisas aplicadas, né? Porque isso foi uma pesquisa básica, uma pesquisa experimental. Então, daria para fazer, a partir de agora, pesquisas aplicadas, por exemplo, na psicologia clínica, para o desenvolvimento de intervenções que estimulem um pensamento mais concreto para evitar ou cuidar de pessoas que criam expectativas muito irrealistas com base em generalizações positivas. Então, por exemplo, fico pensando no exemplo fictício ali da Maria, que criou expectativas irrealistas sobre o campeonato lá de artes marciais dela. Talvez ensinar a Maria a utilizar um pensamento mais concreto poderia ser vantajoso, por exemplo, né? E expectativas irrealistas tendem a levar a frustrações, então também seria uma forma de prevenir frustrações. E esse, então, foi os principais achados da minha pesquisa. Eu agradeço mais uma vez pela participação de vocês, né, e pelo interesse, se vocês assistiram até aqui. Essa é a forma que a gente tem de retribuir. E é isso. Muito obrigado.